Graça e paz, irmãos. Uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele tem nos sustentado e nos dado de graça o dom da vida. É de graça que recebemos, porque Ele é o nosso Pai. Abram comigo em Mateus 10. Seria começar no primeiro, mas Deus pediu para que eu começasse no 16. E fala sobre a missão dos 12 apóstolos. Enquanto você procura, eu quero desejar uma feliz noite de paz. Que amanhã, sábado, seja um bom dia de descanso para aqueles que vão descansar, quem vai trabalhar também. Que a gente possa sentir a presença verdadeira de Jesus ao nosso lado, que os anjos possam estar ao redor da sua casa, fazendo aquilo que eles sabem fazer de melhor, que é guerrear por nós. Amém? E começa assim. Ele fala que é a missão dos 12 apóstolos, então ele fala algumas coisas aqui antes. E ele começa assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como a pomba. Ele sabia que os 12 apóstolos, eles passariam por lutas. Antes ele fala que em algum lugar, se alguém não aceitasse a paz, que a paz voltaria. Que se ali não aceitassem eles, que eles ao sair, batesse o pó da sandália, da sandália e esquecesse aquilo que aconteceu. Então ele fala, olha, eu estou te enviando para uma missão, mas não vai ser fácil não. Por quê? Você vai estar em meio dos lobos, só que vocês são as ovelhas. Por que nós somos ovelhas? Porque nós temos um bom pastor. E os lobos são aqueles que se deixam ser usados pelo maligno. Então ele sabia que ia ter pessoas difíceis, iam ter circunstâncias difíceis e tudo. Porém ele fala assim, seja prudente como a serpente ela é prudente, e inofensivos como as pombas. Prudente porque a serpente ela se esconde, ela vai sorrateira, entendeu? Às vezes a gente nem percebe. Quem já foi numa floresta, numa selva, sabe como é que é. E inofensivo como a pomba. A pomba não faz mal a nada, nem a ninguém. Então ele fala isso. E é também a simbologia da paz, a pomba. Então, que a gente fosse assim. Porque ele sabia que a gente ia conviver com pessoas, principalmente você que tem um chamado que não seria fácil. Pessoas, às vezes, que estão do seu lado, na sua casa, às vezes no seu próprio, né, na sua própria igreja, no seu próprio convívio de amigos, né? Então a gente sabe que Jesus já sabia que não seria fácil, ele mesmo foi o sacrifício vivo, foi o cordeiro vivo ali, ele foi açoitado e tudo, sabia disso. Ele foi negado por Pedro, ele sabia que ia ser negado por Pedro, e foi traído por Judas. Então nada melhor do que Jesus precaver aqueles que estavam ali com ele. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e os gentios. Se a gente for olhar, quase todos da Bíblia tiveram mortes violentas. Pedro, por exemplo, foi crucificado, só que ele falou que ele não era digno de ser crucificado igual a Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. João Batista, salvo engano, ele foi cortado ao meio. Então, são sacrifícios em nome de Jesus. Por quê? Quando a gente sai a pregoar, principalmente, olha só, antigamente, deixa eu falar uma coisa, antigamente não poderia se pregar o evangelho a não ser quem soubesse. Depois veio aqueles que só podiam pregar em latim, ok.
Aí veio aqueles que começaram a pregar a palavra, todo mundo já não veio latim mais. E hoje a gente pregar a verdade do evangelho também tem que ser pisado em ovos para que a gente não ofenda nenhum e nem ninguém. Então a gente precisa saber até como é que fala. Por quê? Era já avisado que a gente sofreria perseguições. Às vezes, o que eu estou dizendo aqui não te faz nenhum sentido quando você ainda não é perseguido. Mas quando você for, você vai ver que sim, é normal, entre aspas, que quando a gente coloca Jesus como nossa placa, a gente é criticado, a gente é perseguido. Talvez não perseguição igual eles foram, não é isso de serem açoitados, nem isso, mas com palavras, com disseções, com achar que você vai mudar, e a gente muda porque é necessária a mudança. Então, aqueles que aceitam Jesus, eles proclamam Jesus o tempo inteiro. E não liga não, você está no meio dos lobos, mas você é uma ovelha e tem um bom pastor. E ele fala isso. Mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Então, quando você for entregue ali, as pessoas que estão te perseguindo, o Espírito Santo, se você estiver ali por causa de Deus, por causa de Jesus, o Espírito Santo falará por ti. Ele vai falar. Então, você não vai ser mudo. Você vai falar aquilo que Deus te enviar, porque o Espírito Santo falará por ti. Porque o Senhor não desampara aquele que serve a Ele. Ele fala aqui, ó, porque na mesma hora vos será ministrado que haveis de falar, porque não sois vós que falarás, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará a morte e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. Algo bem parecido com hoje, né? Pai matando filho, irmão se entregando. Por quê? Porque é necessário que ocorram essas coisas. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, portanto não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Só até aqui. Vamos voltar um pouquinho? Não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. E como temos visto muitos aí achando-se maior que o mestre. Sabe o que é bonito? A humildade daquele que prega a verdade. A humildade daquele que tem ido e pregado o ídolo do Senhor Jesus. A humildade daquele que abre a boca para retidão, para conversão de almas. E sabe quando acontece isso, o teu coração testifica. A gente está vendo um evangelho hoje manchado, sim, manchado por muitos escândalos. Isso era falado já também, que no final haveria muitos que veriam em nome do Senhor Jesus, porém não eram falsos profetas. Mas eu estou te dizendo que se você quiser ser discípulo, primeiro, seja exemplo. Siga o exemplo do mestre. É o que basta. O resto ele faz para você. Não queira ser maior do que ninguém, nem melhor do que ninguém.
porque Jesus, em momento algum, se fez maior do que alguém. Então, o discipulado, aqui tem muito mais coisa que daria para falar. O discipulado, ele vem para que a gente possa ser, sim, humilde. Então, hoje, vamos pregar menos dinheiro, menos coisas afortunadas e pregar a retidão do Senhor Jesus. Que no mundo a gente passaria dificuldade, sim, mas que Ele estaria conosco. E que na hora de falar, em que a gente estivesse em apuros, que estivesse no meio dos lobos, naquele momento, que a gente abra a boca, o Espírito Santo testificará por nós. Amém? É a palavra de hoje. Não sei para quem que é essa palavra. Só Deus que me mandou até aqui. Tem mais coisas sobre discipulado, se Deus me permitir, amanhã eu continuo. Amém? Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Tenham uma abençoada noite de paz. Vocês têm 3 canais para compartilhar: YouTube, Face e Insta. Seja você também discípulo do Senhor Jesus, faça o ID dele. Leve a palavra a toda criatura. Amém? Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom, Adonai, uma noite de paz.